Então, enfim, a gente não liga muito para isso, mas enfim, coloque seus comentários para colocar o que vocês acham, que acham, que discordam, tá? Tudo tranquilo. Então vamos lá para essa parte, e hoje vai dar o que falar muito. Lembrando, tá, gente, que não é aqui, mais uma vez, não é para tirar sua fé, a sua crença, desacreditar, não é isso. É apenas que você seja crítico. Nem tudo que está escrito, de fato, é dito, interpretado da forma que a pessoa está lhe dizendo. Você tem que ler e entender aquilo que está sendo colocado ali. Então, se você está lendo e não está conseguindo entender, então alguma coisa está errada. Você tem que sentar, estudar e ver, certo? Então vamos lá, começar com o julgamento de Jesus, tá? Para a gente ver se tem problemática, se tem contradições na Bíblia, se não tem. Vamos lá, vou pegar a própria Bíblia, as passagens e analisar, ok? Em Mateus 57, o capítulo, o versículo, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde as escribas e os anciões estavam lá reunidos. Só. Marcos, capítulo 14, versículo 53, tá? Vai dizer o seguinte: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, ok, bateu ali, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas. Aí tem Lucas 22, 54, versículo. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Só isso. João vai dizer o seguinte, João 18, versículo 12 e 13. Então, a corte e o tribuno, tribunal lá, e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que o único que faz referência a Caifás é Mateus, que era o sumo sacerdote daquele ano. Perfeito. Ok. E aí, uma pessoa que era fundamental e que teria que estar presente lá, né? Pois que foram pessoas reais, que existiram dentro da Bíblia, enfim, era Paulo. Paulo era para estar lá. Vamos chegar lá. O julgamento de Jesus perante o Sinédrio. A Minash, tá? A Mishaná, né, informa que o Sinédrio, tá? No templo lá dos romanos, foi o mais alto órgão, assim, do governo na Judéia, né, composto de sumos sacerdotes, anciões, né, estudiosos, né, que são escribas, a reunião sob a presidência do sumo sacerdote no poder. Este corpo era de autoridade máxima, não só por questões religiosas, mas em assuntos legais e governamentais. Tá? A palavra overipícofo, que é sinédrio, é abundamente atestada, isso é abundância, a partir de Heródoto. E significava, primeiramente, lugar daqueles que se sentem juntos, que se sentam juntos, desculpa. Tá? Em seguida, sua ascensão, concílio, corpo, né, diretivo. Tá? Então, corpo, não, concílio, né, diretivo, enfim, tá? Mais ou menos todos que assentavam. Nem tudo que está escrito como sinédrio quer dizer que era um julgamento, tá? Não, as pessoas estavam ali juntas e sentadas. E aí, vamos do contexto. Então, Jesus celebra a ceia com seus discípulos, no período da tarde, e ele vai para o monte com os seus discípulos. E lá no monte, em um período noturno,
Então, segundo as narrativas dos evangelhos, né, Jesus é levado para o sinédrio à noite. Vamos lá. Aí entra o problema, pois não existia julgamento noturno em atos criminais, tá? Não. Mas atos civis, sim. Jesus estava sendo condenado por um crime. E qual foi o crime que Jesus cometeu? Quem sabe? Vamos chegar lá, tá? Então, ele estava sendo condenado por um crime de blasfêmia. E qual era a pena para quem blasfemasse? Então, vocês que aderem e já leram a Bíblia, sabem qual é o crime. Vamos chegar lá. Então, a composição, eu vou entender a composição do sinédrio ali em Jerusalém. Tá? O sinédrio provavelmente consistia ali com 71 membros, mais ou menos. Tá? No Novo se tem as seguintes expressões para aqueles que compunham o sinédrio. Tá? No Novo Testamento, que é o vocábulo. Aí vai dizer que é sacerdote, arquireis, né, que é sumo sacerdote, quase sempre o primeiro. Às vezes o vocábulo arquireis, sumo sacerdote, é para todo o corpo, tá? Enfim. Então o Sinédrio de Jerusalém estava firmemente decidido a prender e matar Jesus, assim que tivesse uma oportunidade favorável para capturá-lo discretamente. João diz que, devido à impressão deixada pela ressurreição de Lázaro, os sacerdotes fariseus solicitaram uma sessão no Sinédrio. Ok. Às vezes o texto bíblico vai generalizar, tá? Aqui, esse que eu falei, mas os sacerdotes, todos, tal, enfim. Nessa reunião, o sumo sacerdote Caifás disse que era melhor que um homem morresse do que perecesse uma nação toda. Ok. Os sinóticos existem o fato de que o sinédrio se unia com o propósito expresso de que liquidar Jesus. Os problemas do julgamento de Jesus, vamos lá. De acordo com os relatos de Marcos e Mateus, Jesus, após a sua prisão, foi levado perante o sumo sacerdote na noite da véspera da Páscoa, chamado às pressas os sacerdotes, anciões e escribas. Em relação aos registros, né, do julgamento de Jesus nos sinóticos, deve notar-se que, em primeiro lugar, várias regras, tá, da Halachá foram quebradas no julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Pois bem, o julgamento era realizado durante o dia e não à noite. Registra Marcos 14, versículo 30. E aí responde-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes 2 vezes, cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então era noite, gente. E Mateus contradiz com sua própria narrativa. Mas vamos ver isso dentro do texto. Mateus 26, capítulo 26, 20. Tá? 31, 57. Vamos ler aqui. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, né, os 12 apóstolos. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis. Escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Tá? 57. E os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciões estavam reunidos. 65. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas, de testemunhas, eis que ouvistes agora a sua blasfêmia. 66. Que vós
que vos parece? E eles respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam os murros e outros, né, esbofeteavam. Mateus 27, versículo 1, 2. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para matá-lo, o matarem. E mantendo-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Bem contraditório. Pois bem, será que o julgamento existiu nesse período? Porque as nativas estão contrariando toda a lei que foi imposta e criada lá no segundo século, incorporada e passada, né, por escribas, né, escritas lá no Talmud. No segundo século, a lei já existiu antes. Tá? A Minash registra o seguinte: tá? Em processos civis, todo o corpo do tribunal poderá defender ou acusar, enquanto em casos criminais, todos podem absolver, mas todo o corpo não deve acusar. No primeiro pode ser discutido durante o dia e a decisão tomada à noite, enquanto que no último a decisão deve ser durante o dia. Tá? Então quer dizer que civil pode ser feito, tá, no dia e o resultado à noite. Só que criminal não, tem que ser só à noite. Ok? Vai entender aí, gente. Mas se eles chegaram a uma conclusão no mesmo dia, eles teriam que adiá-lo para o dia seguinte. A decisão quanto ao procedimento anterior pode ser alcançada no mesmo dia, que em proveito próprio ou em desfavor. Enquanto no segundo, né, enquanto no segundo a decisão pode ser proferida no mesmo dia para libertá-lo, mas não para condená-lo, certo? Até o dia seguinte. Portanto, os casos de pena capital não devem ser iniciados na véspera do sábado ou de um feriado legal. Isso é lei, gente. É lei. Então a problemática vai gerar em todo esse sinédrio, pois a reunião no sinédrio nunca se encontrava no sábado ou nos dias festivos. Tá? Mas o grande sinédrio se unia no segundo e quinto dia da semana, segunda-feira e quinta-feira. Problemático, né? Então, o caso de pena capital não poderia ser julgado na véspera de um sábado, o festival, uma vez que a sentença seguinte ao julgamento. Então, assim, o resumo. Os relatos dos evangélicos de Jesus perante o sinédrio envolvem vários desvios de tradição rabínica e farisaica, tal como codificada na Mishnah. O tempo está errado, ocorre de noite, né, ou seja, à noite, enquanto que os julgamentos de capital eram realizados apenas durante o dia. Outro problema é que ocorre na véspera da Páscoa, enquanto que nenhum tribunal julgava em dias festivos ou no sábado. Certo? Isso é claro. A sentença dada a Jesus, que ele era digno de morte na mesma noite, por blasfêmia, não poderia ser transmitida no dia do julgamento, mas apenas no dia seguinte. O lugar está errado na medida em que é um palácio do sumo sacerdote e não o tribunal. Vou explicar mais ainda, pessoal, falei que vai complicar. O caso de Gamaliel. Né? Se Gamaliel foi do tempo de Jesus e foi professor de Paulo e era membro também do Sinédrio, sabia ele algo sobre Jesus? Como julgamento, morte da sua ressurreição? Segundo o relato de Paulo, Gamaliel viveu em Jerusalém, formando os fariseus, né, que Paulo diz que estudou aos pés de Gamaliel. Quando a mim, 2, tá, versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido
em Tarso da Cilícia. E nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais. Zeloso Deus, como todos vós hoje sois. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Foi qualquer um? Não, Gamaliel, o ancião, conhecido também como Rabban Gamaliel, foi das principais autoridades lá do Sinédrio, no início do primeiro século. Seu mandato está ali 30, 50 depois de Cristo. Ele era filho de Simeão, Hillel, e neto do grande professor judeu Hillel o Velho. Na tradição cristã, Gamaliel é conhecido como fariseu e doutor da lei judaica. Atos dos Apóstolos fala de Gamaliel como um homem tido em grande estima por todos os judeus e como professor da lei judaica de Paulo. Gamaliel encorajou seus companheiros fariseus a mostrar clemência aos apóstolos de Jesus em Atos. No Talmud, Gamaliel é descrito como tendo títulos, nazi, príncipe, Rabban, nosso mestre, enfim, como presidente também do Grande Sinédrio em Jerusalém. Não há dúvida que ele ocupou um cargo sênior, um cargo grande, mais alta corte de Jerusalém. E só para rapidinho aqui o Evangelho de Gamaliel, que é um livro bem hipotético, especulado por alguns estudiosos, talvez uma parte dali dos apócrifos de Pilatos, certo? Enfim. E o caso em Atos, capítulo 5, versículo 34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Aí eu pergunto, gente, por que Gamaliel nunca falou de Jesus? Se todo esse contexto, ele estaria lá, no julgamento. E que Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, também não sabe nada desse julgamento. Vamos lá. Gamaliel, descrito por Lucas como fariseu, em um monodidaskalos, em grego, o vocábulo monodidaskalos é usado em Lucas, capítulo 5, 17. Pelo visto, Gamaliel tinha uma grande autoridade no Sinédrio, pois mesmo mandou que retirassem os apóstolos. Se vê que ele era venerado pelo povo judeu, portanto Gamaliel estava presente no julgamento de Jesus. Vamos lá, o conhecimento de Gamaliel, Atos 5, 36. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, veja bem, o julgamento de Teudas, dizendo ser alguém, a esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e conduzido a nada. Então foi outro também, que também era profeta, nesse sentido. Então, ou seja, Gamaliel vai falar de outros dois personagens, fariseus, escribas, enfim, um monte de gente, sacerdote. Jesus, sim, é diferente de Teudas. Se caso Jesus tivesse ressuscitado, ele teria o defendido. Foi depois de Teudas. Então, ou seja, possivelmente Paulo poderia estar no Sinédrio, aí é uma outra problemática, gente. Festa da Páscoa, o judeu deveria estar lá. É costume judaico. Jesus, desde criancinha, e a Páscoa, frequentemente, todo ano, em Jerusalém. E Paulo nada sabe da ressurreição de Jesus. O caso de Teudas, o homem com esse nome, é mencionado por Flávio Joséfo. Joséfo, Antiguidade 20, 97, 98. Durante o período em que Fados era procurado, ali da Judéia, se não me engano, um certo impostor, chamado Teudas, persuadiu a
maioria, né, das massas e tomar suas posses, enfim, né, que fosse segui-lo até o Rio Jordão. Afirmou que era um profeta e que, por ordem sua, o rio se abriria e lhes proporcionaria a muitos. Né? Fados, no entanto, não lhes permitiu, né, colher o fruto de sua loucura, mas enviou contra eles um esquadrão, tá, de cavalaria. Esses caíram sobre eles e inesperadamente mataram muitos deles e fizeram, certo, muitos prisioneiros. O próprio Teudas foi capturado e ao que cortaram na sua cabeça e a trouxeram para Jerusalém. Está lá em Flávio José, tá? A dificuldade está na data. Fados foi procurador em 44 depois de Cristo, tá? E depois Gamaliel ter invertido na discussão do Sinédrio. Então, aí dá um nó, gente. Aí deu um nó completo agora. Mas vamos lá. Lucas errou? Não. O copista pegou a fala de Lucas e fez o erro cronológico, gente. Simples assim, tá? Então, o caso de Judas, né, e Galileu, vamos lá, Atos 5:37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este percebeu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. Perfeito, ok. Tá? Judas, o Galileu, é uma figura bem conhecida, cujo a sua resistência na época do registro, ou censo realizado ali em 6 depois de Cristo, por Quirino, é descrito por quem? Por José. Em um relato que concorda substancialmente com as suas palavras atribuídas a Gamaliel. A população, quando ouviu seus apelos, Judas e seu colega, né, Saduque, respondeu-lhe de bom grado. De acordo com Joséfo, eles se tornaram base da chamada quarta filosofia ali do movimento zelote. Aqui tinha esse movimento zelote. A problemática, gente, vamos lá. Nos versículos 36 e 37, que ali se tem as identificações de Judas e Teudas, que foram datas não corretas, pois Judas não se levantou depois de Teudas. Mas quase 40 anos antes dele, de fato, iniciou sua revolta há cerca de 10 anos após o momento em que Gamaliel falou. Joséfo menciona Judas e sua revolta. Depois de mencionar Teudas, sugeriu-se que Lucas interpretou mal esta passagem e assim cometeu o erro. Obviamente isso pode ser verdade, embora o relato de José seja claro e não haja desculpa para uma leitura errada. Mas enfim, vale a pena notar o seguinte, gente, que Lucas tivesse lido Antiguidades de Joséfo, logo então Lucas escreveu seu evangelho depois de 93, quando a obra de Joséfo foi publicada, né? Então, ou seja, não tem como, foi 90 anos depois de Cristo, praticamente. Então aí, gente, quem atribuiu os evangelhos de Lucas antes de 70? Aí não dá, aí não bate. Fica difícil. Isso são as contradições. E para fecharmos, se Jesus blasfemou, é apedrejamento, gente. Não crucificação. Ok? E aí depois vamos ver se foi para, vamos atribuir que houve a crucificação, né? Porque a lei é clara, apedrejamento, e que ele já tinha safado 2 vezes, né? Escapado de apedrejamento. E apedrejamento, gente, não era pedrinha, era para matar mesmo, tá? E aí vamos ver se na cruz, né? Ele ali para os pecados, para salvar os pecados. Vamos ver, tá? Sobre isso. Então é isso, gente. Obrigado. A gente entender um pouco mais dessa coisa maravilhosa que é a Bíblia. E
e fique atentos aos nossos próximos vídeos, compartilhe, curta, comente e até